Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Que essa seja a tua fala diante do Senhor, que você tenha prazer em fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Eu tenho a alegria de estar contigo e de te cumprimentar assim, pedindo que você se inscreva neste canal, que você ouça essa mensagem até o final, que você dê o seu like, que você compartilhe, faça um comentário também aí. E se tiver um pedido de oração, você faz, porque eu vou anotar seu nome e vou estar orando por você. Hoje eu quero continuar falando sobre Mateus 14, vou usar hoje os versos 14 e o 19 e 20. Versos 14, 19 e 20 de Mateus 14. E antes disso, nós vamos falar com Deus. Senhor, Deus amado, Deus digno de toda glória, nosso El Shaddai, Yahvé, aquele que criou todas as coisas, que tem todo o poder, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, é diante de ti que nós nos colocamos agora em gratidão por toda a semana que o Senhor nos deu, por esse dia lindo, por esse dia de bênção, por cada sustento que o Senhor nos tem dado, por cada livramento, por cada ensino. Deus, são inumeráveis as bênçãos. E nos ajude a ter esse coração sempre agradecido a Ti. E eu oro agora abençoando esta pessoa que me ouve, essa pessoa querida do Senhor, esta pessoa que está sendo guardada pela mão de Deus. Ah, Senhor Deus, que ela possa perceber a tua presença, o teu cuidado, o teu zelo, que ela não deixe passar despercebido nenhuma das bênçãos do Senhor, mas que ela veja, que ela agradeça, que ela entenda que o Senhor está cuidando, que o Senhor está com ela, que o Senhor está fortalecendo, que o Senhor está andando junto. Oh, meu Deus, e que o Senhor vai continuar cuidando. Deus meu, e fala conosco através da tua palavra, nos traz ensino, conhecimento, Pai, da tua palavra, da tua bendita palavra, e que essa palavra hoje fique gravada no nosso coração, que ela entre em nós, Deus querido, de forma assim grandiosa, poderosa, que penetre lá no mais íntimo do nosso ser e provoque mudança em nós, que ela mude a nossa vida, porque afinal ela tem o poder de fazer a terra, de sustentar a terra, de salvar as pessoas, de formar uma igreja, de colocar a igreja no céu. Deus é diante deste poder que nós estamos. Então, que esta tua palavra faça transformação em nós. Eu quero ser transformada por esta palavra. Eu quero que toda pessoa que me ouve seja abençoada de alguma forma por esta palavra. Então, Deus, fala conosco agora, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, querido. Amém. Mateus 14, verso 14, diz exatamente assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Versos 19 e 20. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. Até aqui. Na semana passada, nós fizemos a mensagem baseada nesta passagem bíblica, mas hoje eu quero falar sobre esta passagem ainda, mas entrelaçando compaixão, o amor,
e fé. Estes instrumentos dados por Deus, esses recursos do céu, essa armadura de Deus, porque o amor e a fé fazem parte da armadura do cristão. A nossa armadura, ela é celestial. Ela vem de Deus. Deus nos revestiu desse poder, de instrumentos de luta, de guerra, de batalha, para nós guerrearmos nesta terra em favor do reino de Deus, em favor das pessoas. Então Deus nos instrumentalizou com amor, com fé e com muitos outros dons, para que nós os usássemos em favor das pessoas. E aqui nós vemos, conforme disse Marcos capítulo 6, falando sobre esta experiência de Jesus com a multidão. Marcos disse que eles foram para este lugar para descansar, porque os discípulos tinham chegado de uma jornada missionária e eles estavam cansados depois de tanto trabalho naqueles dias. E Jesus então os convidou para ter um tempo num local reservado, separado, lá no deserto. E para lá eles foram. Mas Mateus diz que Jesus também foi para lá depois que ouviu falar da morte de João Batista. Então Jesus deu uma recuada, por mais que Jesus soubesse o fim de João Batista, não era um motivo para estar alegre, porque João Batista se foi. Então Jesus se recuou também por causa deste motivo. E aí aproveitou para estar com seus discípulos num lugar à parte e poder descansar, porque diz a palavra que eles não tinham tempo nem para comer, de tanto trabalho, de tantas pessoas que vinham em busca de socorro, em busca de ouvir Jesus. As pessoas queriam ouvir a Jesus, porque te falei aí, te lembrei na semana passada que Jesus foi aquela luz que brilhou de repente assim para aqueles que estavam na escuridão e sombra da morte. Então todos queriam ir aonde essa luz estivesse. E aqui a multidão foi porque a multidão tinha uma grande demanda, cada um tinha um motivo para estar em busca de Jesus. Jesus estava cansado, os seus discípulos estavam cansados, e a intenção do corpo naquela hora é de tirar um descanso e estarem lá sós com Deus. Sabe assim, quando você quer ficar com os amigos íntimos e com eles cultuar Deus e ouvir eles falarem de tudo que Deus fez através deles? Mas quando eles chegam lá, a multidão já tinha chegado. E Jesus, ele tinha a postura seguinte: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Jesus dizia assim: todo que o pai me der virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então, todo aquele que chegava a Jesus, ele sabia que Deus tinha enviado aquela pessoa. Era uma pessoa que descia pelo telhado, era um outro que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É uma mulher que grita: Jesus, filho de Davi, cura minha filha. Então, Jesus tinha isso em mente como forma de vida. Tudo que o Pai me enviar, me der, vai vir a mim de alguma forma, em algum momento. Então, quando as pessoas vinham a Jesus, ele acolhia como enviados de Deus. Nós precisamos aprender isso. E de maneira a lançar fora, ou rejeitar, ou ignorar aquele que vem a nós. Quando Deus envia uma pessoa a mim ou a você, é porque eu e você temos algo que aquela pessoa precisa. Havia um cansaço real.
Mas se Deus estava enviando a pessoa ali, Deus estava trabalhando naquela pessoa. Deixa eu te lembrar uma coisa: você nunca inicia nada. Todo aquele que vem a você, todo aquele que atende ao apelo na hora da mensagem, lá no templo, a coisa não começou ali, não foi você que iniciou, não foi o pregador. Deus já está trabalhando na vida daquela pessoa há muito tempo e colocou aquela pessoa ali para completar a obra através de você, ou através de Jesus, aqui no caso que a gente está vendo, ou através de mim, nas minhas experiências com as pessoas. Então, quando Deus nos traz alguém, ele está trabalhando naquela pessoa. Ele já começou uma obra lá, pode ter anos. E Deus vai nos usar para completar aquela obra. Então nós não podemos interromper o processo. E Jesus vivia desse jeito. Não importava o quanto estivesse cansado ou com fome. Ele até dizia, diante da fome, depois de andar muito, de estar bem cansado, de estar com muita sede, de estar com muita fome, ele era capaz de dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, os discípulos mandando a Jesus: come aí. Ele falou: não, eu tenho uma comida diferente. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ele estava aguardando a mulher samaritana voltar com os samaritanos para que ele continuasse a alimentá-los ou a dar a água viva para eles. Então, enquanto Jesus não fazia a obra do Pai, ele não tirava esse tempo para comer. Fazer a obra de Deus era prioridade na vida de Jesus. Nós conhecemos as necessidades de descanso, nós sabemos disso. E Deus nos abençoa com esse tempo. Mas enquanto Deus estiver colocando alguém com alguma necessidade diante de nós, é necessário que primeiro nós atendamos a necessidade daquela pessoa. Porque se Deus está trabalhando até aquela hora, se Ele não está descansando, então nós que trabalhamos com Ele precisamos estar a serviço dele. O nosso corpo precisa estar oferecido a Deus, porque esse é o culto racional, bem estudado lá ou bem explicado por Paulo em Romanos 12. Uma vez que se ofereceu o corpo, eu não posso ter mais controle sobre o corpo. Ah, hoje eu estou cansado. Ah, agora não dá, não estou afim de ir. Ah, agora não, nós precisamos chegar a este nível de não tomar o corpo de volta, deixar ele no altar e não termos mais o domínio sobre ele. Ou seja, a carne não ter domínio sobre o nosso corpo, mas o nosso corpo estar no domínio do Espírito Santo. Não tem sido assim, mas a gente precisa buscar cada dia para que chegue a ser assim. Por quê? Porque a obra precisa ser completa. E esse é o culto racional. Os dons nos foram dados, segundo escreveu Paulo em Romanos 12, para essa prestação de culto diário e constante. E Deus sabe muito bem das nossas necessidades de alimento, de sono, são necessidades básicas da vida e que Deus nos dá o tempo certo para isso. Mas esse tempo de Deus nem sempre será o nosso tempo. Então nós precisamos aprender isso com o nosso mestre. Aí Jesus, vendo aquela multidão toda, nada de descanso, nem para ele, nem para os discípulos. Vamos descansar trabalhando, porque a obra de Deus descansou. Ah, eu tenho certeza que Jesus preferiu passar o dia inteiro com aquelas 20.000 pessoas ou mais, do que ficar ali só ele e os discípulos. Olha quanta coisa que se perderia se Jesus dissesse assim: olha, vocês vieram, mas hoje não dá não.
Meus discípulos estão extremamente cansados e eu não posso, eu tenho que cuidar primeiro deles. Isso aí, esse tipo de fala, nós temos que ter cuidado com ele, porque isso faz parte muito do humanismo. A igreja está cheia de humanismo. Eu também não estou falando de ativismo, não. Eu estou falando em trabalhar com Deus. Nós somos reis, nós temos que reinar. Não existe rei para ficar o tempo todo descansando, não. Mas isso é no agir de Deus, não é peso, isso é prazer, porque é Deus que está fazendo. Então, meu pai trabalha até agora, então ele me põe a trabalhar, eu estou trabalhando com ele. E Jesus então curou aquelas pessoas porque ele teve íntima compaixão. Ele olhava para as pessoas assim, sentindo, tendo empatia com a pessoa, sentindo a dor daquela pessoa, desejando a cura para ela. E é assim que deve ser nosso olhar. Então, o amor que Jesus tinha por aquelas pessoas fazia com que ele não aceitasse a situação do jeito que vinha. O amor verdadeiro, ele lança fora todo medo. Como é bom a gente ter a Bíblia que nos ensina, porque aí a gente se orienta por ela. Então, essa informação é boa. O amor lança fora todo medo, verdadeiro amor. Então, diante do amor, a pessoa vai lutar pelo outro e ela passa a ter fé e acreditar, porque ela passa a querer de todo jeito aquele bem para a vida daquela pessoa. Então, Jesus, ele agia assim. Ele não aceitava que a situação não mudasse. Então, ele transformava o contexto das pessoas. Deus quer nos desenvolver ainda mais nesse jeito de viver, porque as necessidades elas são gritantes e as necessidades das pessoas vão aumentar. E aí quem tem fé vai precisar usar a fé para mudar os contextos, para mudar a situação das pessoas. Porque elas não terão outro socorro, outra fonte de ajuda, senão o povo de Deus que tem o poder de Deus, que tem a fé que Deus dá, que tem o amor que Deus dá. Então, os recursos capazes de resolver essa situação, de mudar o contexto, só tem nos filhos de Deus. Nós temos a loucura de achar que são medidas governamentais que vão resolver. Quem tem que resolver isso somos nós. Dai-lhes vós discípulos. Jesus não mandou nenhum dos discípulos ir a alguma autoridade para resolver esses problemas. Ele assumiu a responsabilidade. Vai chegar um momento em que os recursos serão infinitamente menores do que a necessidade, e aí a igreja vai ter que fazer milagres. Então, ela vai precisar da fé desesperadamente. Da fé e do amor. Ela vai ter que olhar com muita compaixão e dizer: não, eu não aceito que essa pessoa continue a passar fome, que essa multidão passe fome, eu não aceito que esses órfãos continuem sem comida, essas viúvas continuem sem comida, sem abrigo. Não, eu não aceito. Eu vou dar um jeito, eu vou me mover. Deus nos quer mudando contextos.
Deus nos quer curando pessoas, mudando a vida das pessoas, transformando, levando Jesus para elas, porque Ele transforma, ele dá salvação, Ele põe a vida dele nelas, e Ele conserta o corpo também, Ele conserta a alma, Ele cura das enfermidades físicas, das espirituais, das psicológicas. O Senhor Jesus, Ele faz uma obra completa. E Ele dá o pão físico também. Então, nós temos a armadura, nós temos os recursos, nós temos a fé para com ela pagar os dardos inflamados do maligno que vem contra nós, que vem contra os outros. Então, nós precisamos ser usados para desfazer essas obras do diabo. Nós precisamos ter fé para operar os milagres em favor das pessoas. Muitos de nós não têm uma fé como gostaria que tivesse, porque se tivesse, usaria em benefício próprio. Eu sou uma delas. Se eu tivesse aquela fé assim de Marcos 11, há muito tempo eu já teria usado para muitas coisas na minha vida. E eu sei que muitos de nós usaria isso para ganhar dinheiro, por exemplo. Imagine uma pessoa no YouTube fazendo milagres para quem visualizasse as mensagens, para quem ouvisse a oração, fazendo os milagres ao vivo. Quanto dinheiro alguém poderia ganhar com isso? Quanta fama uma pessoa poderia ganhar se ela fizesse milagres, por exemplo, transportar um monte de lugar? Aliás, vamos ler esse texto. Está em Marcos, capítulo 11. Verso 14 diz assim, Marcos 11, 14. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Então Jesus estava com fome, passou pela figueira, procurando alguma coisa, mas a figueira só tinha folha. Porque disse Mateus, não era tempo de figo. Aí Jesus vai e fala para a figueira, olha, nunca mais coma alguém fruto de ti. Então ele amaldiçoou a figueira. E Marcos disse assim, e os seus discípulos ouviram isso. Tudo que a Bíblia escreve, tudo que está escrito na Bíblia é porque tem que estar escrito. E o fato de ser escrito esse verso aí, essa frase, e os seus discípulos ouviram isso, é porque era para eles ouvirem mesmo. Isso não era... Jesus não estava ali procurando fruto porque ele queria se alimentar dos frutos, não. Era necessário que fosse assim, que aquela figueira não tivesse figo e que Jesus falasse aquilo. Porque Jesus estava ali lhes ensinando uma lição de fé. Então ele falou aquilo não por causa da figueira, não porque estava com raiva da figueira, porque não tinha fruto para ele comer. Jesus não fazia milagres para favorecer a si mesmo. Jesus não usava o poder de Deus para o próprio benefício. Aqui nessa figueira eu já disse uma vez e vou dizer de novo. Jesus estava com fome. Aí ele vira para a figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti. Então, você não tem agora, não vai ter depois. Mas se fosse por causa da fome, ele teria dito o contrário: figueira, produza muito fruto. Aquela figueira só existia porque um dia ele deu ordem e as árvores frutíferas brotaram. Ele falou para a terra, produza frutos, árvores frutíferas, e a terra produziu. Então Jesus faria isso se a sua motivação fosse a fome, mas não era.
O que ele queria ali era ensinar uma lição para os discípulos a respeito de fé e da autoridade que eles teriam. Mas lá na multiplicação dos pães, quem teve fome eram as outras pessoas. Jesus também, os discípulos também. Eles comeram daquela comida. Mas Jesus estava agindo motivado pela fome dos outros. Aí o que ele fez? Ele pega 5 pães, 2 peixes, abençoa, transforma aquilo em uma grande quantidade de alimento capaz de sustentar toda aquela multidão e sobrar. Por que Jesus fez isso? Porque a fé, ela nos é dada para servir. Isso é falado lá em Romanos, é um dom que Deus dá para servir, é um dos dons. E em Gálatas 5, verso 6, Paulo fala assim, ó, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. Não há vantagem na circuncisão nem na incircuncisão, Paulo diz. Mas ele falou: o que importa, o que tem valor é a fé que opera pelo amor. Então, muitos de nós não têm esta fé de Marcos 11, que Jesus usou aqui para amaldiçoar a figueira. E na sequência, os discípulos vão dizer no outro dia que a figueira secou, secou desde as raízes, secou completamente. Muitos não têm essa fé porque não têm o amor. Não seria uma fé para servir. E aí também nós vamos para Paulo, o que ele disse lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né? Fala sobre o amor. O que Paulo diz no verso 2? Olha só. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Jesus falou então para os discípulos, quando Pedro fala, Senhor, a figueira que amaldiçoaste se secou. Jesus respondendo disse, aí eu estou em Marcos 11, 22, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E aí vem Paulo e diz assim, ó, eu poderia ter essa fé que transporta os montes. As pessoas iam me admirar se eu tivesse uma fé dessa. Imagine um monte saindo de lugar, indo para outro. Olha a fama de quem faz isso. Mas só ia dar nisso. Ninguém seria beneficiado porque o monte mudou de lugar. Mas se pessoas forem beneficiadas pela mudança de uma árvore, pela mudança de um monte, de uma pedra, então isso vai acontecer. Se alguém disser a palavra. Então, a fé, ela opera pelo amor, ela está a serviço do amor. Nós precisamos, então, desejar, sim, ter essa fé desenvolvida, ter a medida da fé desenvolvida. Se hoje ela é como um grão de mostarda, nós podemos desenvolvê-la. Mas ela precisa ser exercida para o bem comum.
não só para mim. A fé não é para o autosserviço. A fé é para serviço do reino. Os dons de Deus são dados para o serviço do reino. Do mesmo jeito que o dom de cura não é para eu curar a mim, mas curar os outros e pedir a Deus que me cure. A fé é um recurso poderosíssimo, é o poder de Deus, a autoridade. Tem que lembrar disso, tá? Diante dessa questão da fé. Isso aqui é autoridade, não é só fé. Nós vemos isso na sequência do texto, quando Jesus está lá com os fariseus, no verso 27. No verso 28, eles perguntam: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Então, não é só fé, é preciso receber de Deus a autoridade para fazer. Mas Deus dá autoridade quando aquele recurso for ser usado para o benefício de muitos, quando estiver a serviço do amor. E da mesma forma, quando eu pedir Deus, tira esse monte do lugar, porque Deus vai ouvir também. Pedir com humildade ante o Senhor. Mas Deus te dá poder para resolver a questão das pessoas. Nós precisamos desenvolver esta fé, porque vai chegar um momento que nós vamos ter que fazer milagres. Aliás, as necessidades de milagres sempre estiveram aí. O poder de Deus está disponível para nós. Mas tem hora que não teremos saída. Nós vamos ter que socorrer as pessoas. Está se aproximando esse dia. É bom aprender essas coisas. Então, os fariseus perguntam a Jesus com que autoridade faz isso. Jesus incomodava demais as pessoas, porque eles sabiam. Todo mundo entendia de autoridade, seja gentio, seja judeu, todos entendiam isso naquela época. Eles sabiam que para alguém receber alguma coisa, tinha que receber de um maior. E não era nenhum deles que tinha dado aquele dom para Jesus, porque também tem outra coisa, só pode dar quem tem. E nenhum deles tinha para dar. Então, eles ficavam encucados de onde é que ele recebeu isso. Mas conforme disse Nicodemos, ele falou: mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode operar esses milagres que tu operas se Deus não estiver com ele. Nicodemos estava dizendo assim, ele fazia parte desse grupo que perseguia Jesus. Ele estava dizendo assim: mestre, ó, a gente sabe. No nosso íntimo, a gente sabe que o Senhor veio de Deus. Porque não tem outra pessoa na terra que possa te dar essa autoridade. Porque a autoridade, gente, ela é dada por quem tem. O menor é abençoado pelo maior. Está em Hebreus. O menor é abençoado pelo maior. Então, para alguém ter alguma coisa, é porque é o maior que ele deu. Então, eles ficavam perguntando por isso, porque eles não viam na terra ninguém que tivesse um poder, uma autoridade tão grande para dar a Jesus aquilo. Então, eles sabiam que Jesus vinha de Deus. Porque maior que Jesus, só Deus. E o Senhor Jesus, ele nos dá autoridade. A autoridade que ele tinha aqui, nos dias da sua carne, é a mesma autoridade que ele nos deu. Querido e querida, pense nisso. Olha o que nós temos à nossa disposição. Que nós tenhamos essa íntima compaixão
Que nós recebamos aquele que vem a nós com uma necessidade, entendendo que é Deus que está enviando. Recebamos então como uma criança, um pequenino que Deus está mandando. E que eu preciso acolher como enviado de Deus. Usemos as capacidades que Deus nos deu para mudar contextos. Não vamos aceitar a tribulação na nossa casa. Não vamos aceitar a tormenta de Satanás dentro da nossa casa. Não vamos aceitar na igreja, no templo. Não vamos aceitar no meio dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. Não vamos aceitar. Vamos mudar o contexto, porque se há alguém na terra que tem o poder para mudar os contextos, somos nós. Mude. Não deixe as pessoas saírem com as suas necessidades do jeito que estavam. Quando as pessoas vêm ao templo, mude a situação delas, por favor. Essas pessoas saíram de diante de Jesus com tudo atendido, muito mais do que elas esperavam. Mas elas estavam ensinadas, orientadas, sustentadas, curadas. Este é o papel da igreja, porque o poder que Deus disponibilizou para Jesus é o poder que Deus disponibiliza para nós, porque Jesus, ele continua fazendo tudo para glorificar o Pai, do mesmo jeito que ele fez antes, em todo o tempo. Jesus trabalhou para glorificar o nome do Pai dele, essa era a busca dele, esse era o motivo dele viver. Tudo era para a glória de Deus Pai, até morrer na cruz, receber o nome que é sobre todo nome, isso é para a glória de Deus Pai. Tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus Pai. E o corpo de Jesus continua na terra, para tudo que fazer seja para a glória do Pai dele. Jesus continua glorificando o nome do Pai dele através do corpo dele aqui na terra. Fica na graça do Senhor. Um grande beijo, um grande abraço. O Senhor é contigo. E lembra o seguinte, eu estive lendo anteontem a história de Elias. E teve uma hora que eu li um versículo onde Deus falou assim: e a mão de Deus estava sobre Elias. E desde esse dia eu tenho andado assim, sempre lembrando que tem uma mãozona em cima da minha cabeça. Tem uma mãozona em cima da sua cabeça. A mão de Deus está sobre você, então ande em reverência a esta mão, no poder desta mão, viva na vitória desta mão, na proteção desta mão, que seja assim hoje, toda essa semana, toda a sua vida, seja usado para a glória de Deus, seja usado para mudar contexto. Levanta, resplandeça, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai brilhando sobre ti. Você tem que aparecer. É muito poder disponível para você. Deus te ama. Fique na graça do Senhor. Amém.